Olá, vamos dar início à nossa sétima apostila, componente curricular Ciências, turma quarta etapa, professora Silvina. Genética é a área da biologia que estuda a herança biológica ou hereditariedade. Hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos ao longo das gerações. O termo genética, do grego geno, significa fazer nascer. É a ciência dos genes, da hereditariedade e da variação dos organismos. Ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de geração para geração. Então, a ideia básica da genética, que é a hereditariedade, a capacidade que o indivíduo tem de passar suas características para a geração seguinte, é exatamente isso que estuda a genética. Os pais transmitem suas características para as próximas gerações. As bases da hereditariedade. Primeiras ideias sobre a herança biológica. Como é que os pais transmitem as suas características aos seus descendentes? Os filósofos gregos e a hereditariedade. Temos o primeiro aqui, Alckmin, 500 anos antes de Cristo. Homens e mulheres tinham sêmens que se originavam no cérebro. Já Empédocles, o calor do útero era decisivo na determinação do sexo. Útero quente originava meninos e útero frio originava meninas. Anaxágoras, o sêmen ocorria apenas no homem e continha o protótipo do novo ser. Anaxágoras postulou a teoria direita e esquerda. Meninos eram gerados no lado direito e meninas eram geradas no lado esquerdo. Então, para entender essa hereditariedade, nós vamos voltar ao contexto para percebermos como foi a evolução biológica. Como a gente já viu aqui, Alckmin, ele falava que homens e mulheres tinham os sêmens que se originavam no cérebro. Já em Empédocles, para ele, o calor do útero era decisivo na determinação do sexo. Então, útero quente originava meninas e útero frio originava meninas. Já para Anaxágoras, o sêmen ocorria apenas no homem e continha o protótipo de um novo ser. Então, para Anaxágoras, a teoria direita e esquerda, meninos eram gerados no lado direito e as meninas, elas eram geradas no lado esquerdo. A genética humana e o preconceito. Diante das ideias apresentadas pelos filósofos gregos, o papel da mulher na reprodução era visto de modo inferior ao dos homens. A compreensão de que a herança biológica se baseia na transmissão de informações hereditárias contidas nos genes e de que homens e mulheres têm igual participação na continuidade da vida abriu caminho para a queda da queda de concepções errôneas. Então, os primeiros filósofos, em suas teorias, eles eram machistas, pois o homem sempre levava vantagem sobre a mulher. O homem e a mulher têm papéis iguais nesse contexto.
Hipócrates e a teoria da pangênese. Hipócrates, conhecido como pai da medicina, defendia a hipótese da pangênese, segundo a qual cada órgão do corpo de um ser vivo produzia gêmulas, que continham as informações hereditárias transmitidas aos descendentes. Isso explicaria as semelhanças entre pais e filhos. Então, Hipócrates, ele foi conhecido pai da medicina e defendeu a hipótese da pangênese. Hipócrates foi muito além do seu tempo e conseguiu prever cada órgão do nosso organismo. Eles tinham gêmulas, essas gêmulas, no conhecimento de hoje, seriam as células. Aristóteles discordava da ideia da pangênese. Aristóteles, filósofo grego que viveu no século depois de Hipócrates, escreveu um tratado sobre a reprodução e a hereditariedade dos animais, descrevendo 4 tipos de reprodução entre os seres vivos: reprodução assexuada por brotamento, reprodução sexuada com cópula, reprodução sexuada sem cópula e geração espontânea ou abiogênese. Pronunciou duras críticas à teoria da pangênese, por não explicar como seriam produzidas gêmulas de características como o tom da voz, jeito de andar e formas de comportamento. Então, Aristóteles, ele discordava, mas ele conseguiu propor que, quanto na reprodução de plantas e animais, existiam vários tipos de reprodução, ou seja, os seres vivos não produziam de formas semelhantes e sim diferentes. Até o final do século XIX, ocorreram poucos avanços nas ideias sobre hereditariedade. Grande parte dos naturalistas acreditava na geração espontânea. As bases da hereditariedade. Contribuições importantes para o conhecimento da herança biológica. William Harvey, médico inglês, propôs que todo ser animal se origina de um ovo. Ele acreditava que o ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo sêmen do macho, se opondo à geração espontânea, muito difundida na época. Então, para William, para que um animal se produzisse, era necessário que existisse o ovo feminino e o sêmen masculino. Dessa geração aconteceria, ou seja, a hereditariedade, a herança biológica. Nehemiah Green, botânico inglês, surgiu ser o grão do pólen, o elemento masculino das plantas com flores. Então, Nehemiah Green era um botânico e estudava o comportamento das plantas. Pré-formação e epigênese. Primeiras ideias sobre a fertilização. Pré-formação ou pré-formismo. Afirmava que, em um dos gametas masculinos ou feminino, já havia um ser pré-formado. Duas correntes, então, dividiam a opinião dos estudiosos da época. Os ovistas defendiam que o ser pré-formado estaria no óvulo, e os espermatistas que o ser pré-formado estaria no esperma.
epigênese. Essa teoria afirmava que o ovo fertilizado continha um material inicialmente amorfo e homogêneo que iria se estruturando ao longo do desenvolvimento do novo ser. A descoberta dos gametas. Alguns avanços foram decisivos para o desenvolvimento da genética. Antoine van Leeuwenhoek descobre que o sêmen contém estruturas microscópicas com longas caudas. Rudolf Arlt von Kolker comprovou que os espermatozoides eram formados nos testículos. Carl Ernst von Baer estudou os gametas femininos, contribuindo para a futura compreensão dessas células. Gametas e fecundação. A partir da segunda metade do século XIX, consolidou-se a ideia de que, tanto na reprodução de plantas como na de animais, a formação de um novo ser envolve a fusão de uma célula masculina e outra feminina. Então, depois da descoberta que existia gameta masculino e gameta femininos, chamados de óvulos e espermatozoides, ela sofreu alterações, até porque aquela ideia da geração espontânea já tinha sido esquecida. Articuladores da teoria celular. Então, todo ser vivo, ele surge de uma única célula. A célula, a unidade fundamental de todo ser vivo. Todo ser vivo surge de uma única célula. A célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. A descoberta dos cromossomos. Então, durante muitos anos, pesquisadores desenvolveram inúmeros estudos tentando entender como o DNA poderia ser responsável pelas características hereditárias.